Essa história segue a vida de um jovem de 23 anos que acabou de terminar a faculdade. Seu nome é Yoshihito e agora o maior objetivo da sua vida é arrumar um emprego para poder sobreviver. Para atingir o seu objetivo, o Yoshihito procura alguns panfletos de emprego na cidade, mas acaba não encontrando nada. Daí ele resolve dar uma descansada na praça, né? E quando ele acorda, o Yoshi encontra uma garota estranha olhando para ele. A garota pergunta ao nosso protagonista se ele sabe onde fica uma certa casa, e ao mostrar ela no mapa, o Yoshihito percebe que a casa que a garota estava procurando era a dele. Nesse momento, o nosso protagonista se lembra que ele havia colocado alguns quartos da sua casa para alugar. Então ele começa a caminhar junto com a garota e no meio do caminho, o nosso protagonista repara que o local estava cheio de morcegos. Vendo isso, a garota chamada Lily pede para ele seguir em frente, pois ela teria que resolver um certo problema. E o nosso protagonista não entende nada. Então, como já estava de noite, ele acaba não conseguindo deixar a garota sozinha. Do nada, a Lily se transforma em um lobisomem na frente do nosso protagonista e começa a enfrentar uma vampira que também apareceu do nada. E após uma troca sincera de golpes com a Lily, a vampira acaba indo conversar com o Yoshi. Nesse instante, a Lily chega e dá uma pedrada na vampira. E por conta disso, a vampira acaba recuando. Depois disso tudo, a Lily pede desculpas por envolver o Yoshihito nessa situação e diz que seria melhor ela ir embora, para não arrumar mais problemas para ele. No entanto, o nosso protagonista vai atrás dela e pergunta onde ela iria ficar. Em resposta, ela diz que iria dormir debaixo de uma ponte. E para não deixar isso acontecer, o nosso protagonista diz para ela morar com ele. Dito isso, a Lily acaba realmente dormindo na casa do Yoshi. E no dia seguinte, quando ela pede para o Yoshihito ligar a televisão, pois ela não estava funcionando, a garota vampira aparece de novo e começa a falar que a Lily estava se aproveitando de um humano. Dito isso, as duas começam a lutar e destruir a casa do Yoshihito no processo. Ao ver isso acontecendo, o protagonista fica irritado e começa a repreender as duas. Do nada, a vampira abre a boca e se apresenta como Vivian. Segundo a sugadora de sangue, ela só está nesse lugar pois ela viu um anúncio dessa casa. No fim, o nosso protagonista fica com pena dessa vampira e acaba permitindo que ela more na casa dele. Após aceitar a vampira, o Yoshihito recebe uma ligação de uma mulher misteriosa. Na ligação, a mulher diz ter uma proposta de emprego. E quando o nosso protagonista chega no local combinado, ele recebe novamente uma ligação. E dessa vez, a mulher pede para ele colocar a mão em um papel estranho que estava em um poste e olhar para cima. Feito isso, uma mansão aparece no céu e o nosso protagonista fica sem entender nada. Logo em seguida, o Yoshihito acaba sendo teleportado até a mansão. E ao chegar em uma espécie de cabine, ele encontra uma mulher chamada Duya. E ela diz que esse lugar se trata de uma agência do espaço-tempo. Dito isso, ela explica que o objetivo dessa agência é manter a estabilidade no universo. Que por ter essa responsabilidade, ela pode ser considerada até mesmo uma deusa. No fim, a Duya pergunta se o Yoshihito não gostaria de trabalhar com ela, já que ele conseguiu lidar com uma situação sinistra em que ele manteve duas espécies diferentes morando no mesmo lugar. Caso o Yoshihito aceite esse trabalho, ele terá que lidar com eventos apocalípticos. E apesar de ficar meio relutante, o nosso protagonista acaba aceitando a proposta da tal da deusa. No fim, a Duya manda o Yoshihito continuar cuidando das suas inquilinas até ele receber a sua primeira missão. E no dia seguinte, enquanto o Yoshi estava descansando na sua humilde casa, ele acaba tendo um sonho muito estranho, onde ele estava num planeta diferente e era atacado por um lobo estranho. O problema é que após ser acordado pela Lily, o Yoshi toma um susto ao ver que o pelo do lobo que tinha atacado ele no sonho estava em sua mão. Dessa forma, a Vivian percebe que tinha alguma coisa estranha acontecendo e oferece vários amuletos que ela havia acumulado durante sua vida. No entanto, ela resolve usar o sangue dela, já que esse era o tipo de amuleto mais forte que ela tinha. O problema é que por algum motivo, o sangue dela não estava fazendo efeito no Yoshi. Então, o nosso protagonista diz que vai perguntar o significado disso na próxima vez que ele for ver a Duya. E por incrível que pareça, ela liga para o Yoshihito nesse mesmo instante. Após a ligação, o nosso protagonista chega na mansão novamente e lá a Duya entrega ao Yoshi um dispositivo com a capacidade de conversar, fornecer dados e fazer várias outras coisas. Logo em seguida, a Duya diz para o Yoshihito que ele tem a sua primeira missão a ser feita. E para fazê-la, a mulher o leva até um local especial e faz um aprimoramento no corpo dele. Feito isso, o Yoshihito acaba sendo levado para outro mundo, que no caso é o mesmo no qual ele havia sonhado. Daí, enquanto o Yoshihito estava caminhando por esse mundo, o dispositivo explica tudo, dizendo que esse mundo é uma versão paralela do mundo humano. Nesse mesmo instante, vários daqueles lobos aparecem novamente e tentam atacar o Yoshi. Só que dessa vez, o nosso protagonista não leva dano algum, graças a um escudo especial que ele recebeu durante o aprimoramento. Em resposta à defesa, os lobos começam a uivar para chamar o líder deles. E apesar do Yoshihito fugir, ele é facilmente encontrado pelo lobo que tenta o atacar, mas por conta do escudo, ele acaba quebrando os dentes. E para surpresa do nosso protagonista, esse lobo abre a boca e o culpa por ter quebrado os seus dentes. Para piorar tudo, o lobo
lobo ainda diz que por culpa do Yoshihito, ele não vai mais conseguir caçar comida para os seus filhos. Para ajudar o lobo, o nosso protagonista pede para ele o levar até a vila mais próxima com o humano, com a promessa de achar alguém para curar os dentes dele. O lobo aceita os termos e ao chegar na vila dos humanos, o Yoshihito não encontra ninguém. E lá, ele acaba tocando em uma pedra com escrituras estranhas. Por algum motivo, tudo explode e o nosso protagonista acaba retornando para a mansão. No fim, a Adoya pergunta se o escudo havia funcionado, já dizendo que com o tempo Yoshihito iria ficar cada vez mais forte. Dito isso, a mulher dá uma nova missão ao nosso protagonista. Dessa vez, ele irá visitar um certo castelo na Europa, para buscar um novo inquilino para morar na sua casa. Assim, o Yoshihito, acompanhado da Vivian e da Lily, se hospedam num hotel na Inglaterra. Enquanto eles estavam almoçando, um homem chamado Nangong aborda eles e conta que ele também estava indo para o tal do castelo. Mais tarde, o Nangong revela que ele é um caçador de demônios, e como ele também estava indo para o castelo, ele resolve ir junto com o grupo do nosso protagonista. E ao chegarem no castelo, Chihito e o Nangong vão conversar com o atual proprietário do castelo. Durante a conversa, o proprietário conta que há muito tempo atrás houve uma rebelião no castelo que fez vários soldados se tornarem fantasmas sedentos por vingança. Depois desse papo, a Vivian resolve investigar o castelo com seus poderes de vampiro. E no fim, ela acaba confirmando a existência de vampiros. Então, quando a noite chega, a Vivian invade o quarto do Yoshihito para contar que o Nangong já tinha ido caçar os tais fantasmas do castelo. Dito isso, o Yoshihito resolve ir atrás do tal do inquilino. Dessa maneira, a Lily, que estava na frente por ser mais rápida, acaba batendo sem querer em uma pedra. E por sorte, eles acabam encontrando um atalho para os fundos do castelo. Durante esse caminho, eles são atacados por várias armadilhas. E uma dessas armadilhas em particular acaba quase eliminando eles, pois de alguma maneira, ela estava deixando a Vivian e a Lily sem seus poderes mágicos. Felizmente, essa armadilha foi anulada apenas com um toque do Yoshihito. Esse feito foi tão brabo que até mesmo a Vivian ficou surpresa. Depois de tantas armadilhas, eles resolvem parar para dar uma descansada. Porém, do nada, alguns fantasmas atacam eles. Felizmente, nesse momento, a Lily agiu rapidamente e graças a ela, todos conseguiram fugir para outro local. Feito isso, a Lily mostra uma espada que ela havia roubado de um dos fantasmas. E ao ler as escrituras da espada, a Vivian repara que esses fantasmas eram na verdade guardiões de uma certa pedra mágica, que serve para convocar um demônio. Nesse momento, o Yoshihito acaba reparando que por azar do destino, eles estavam no lugar onde essa pedra mágica estava. Porém, a Vivian diz que essa pedra mágica está selada, e que apenas se alguém de fora daquela sala usasse uma magia, o selo seria desfeito. O que ninguém esperava é que nesse mesmo instante, o Nangong estava usando um conjunto de magia para quebrar umas paredes. E por conta dessa atitude do Nangong, o selo acaba sendo quebrado e soltando vários fantasmas no processo. No fim, o Nangong se junta ao grupo do Yoshihito e ajuda eles a enfrentarem os fantasmas. Porém, como eles não estavam dando conta, a Lily resolve usar uma magia poderosa para destruir todos os fantasmas de uma só vez. O que ela não esperava é que fazendo isso, a pedra mágica iria absorver toda a magia, resultando na invocação de um demônio gigante e poderoso. E o que o Yoshi não esperava é que esse demônio era na verdade o inquilino que ele havia sido encarregado de buscar. Após ser invocado, o demônio se apresenta como Isaac. E como nosso protagonista estava se perguntando se havia algum jeito de se livrar dos fantasmas, o demônio vai lá e invoca um meteoro que destrói todo o castelo. Depois de fazer isso, o Isaac assume uma forma humana e se torna o novo inquilino do Yoshihito. Um tempo depois, a Vivian mostra ao nosso protagonista que enquanto ela limpava o seu quarto, ela encontrou uma pedra com escrituras estranhas. Ao ver isso, o Yoshihito conta que ele tem isso desde pequeno, mas agora ao olhar bem, o nosso protagonista percebe que essa pedra é igual à que ele havia encontrado no mundo paralelo. Daí, como a Vivian não conseguiu decifrar essas escrituras, o Yoshihito acaba deixando isso para lá. No dia seguinte, o Yoshi recebe uma nova missão da Adoya. Dessa vez, ele terá que ir até um planeta de uma outra galáxia para buscar mais o inquilino. E como a maior parte desse planeta é composta de água, a Adoya chama uma sereia chamada Yuye para ajudá-lo na missão. Logo em seguida, a Adoya conta que a sereia também será uma nova inquilina do Yoshi. Dito isso, o Yoshihito resolve chamar o Isaac para ajudar na missão. Dessa forma, os três começam uma viagem para buscar um novo inquilino. Durante a viagem, o capitão da nave fica doidão e começa a postar uma corrida com outra nave. Daí, para não perderem a viagem, o Isaac usa sua super força para abrir uma porta na nave. E com uma nave menor, o grupo vai até o planeta da missão deles. O problema é que na hora de aterrissar, a nave acaba tendo problemas, resultando em um acidente. No meio disso tudo, o Yoshihito acaba sendo jogado no mar. E como o cara não sabe nadar, ele acaba se afogando. Durante o seu desmaio, o Yoshi acaba sendo teleportado até aquele mundo paralelo de antes. E lá, ele salva um grupo de lobos que estavam sendo atacados por um grupo de hienas mutantes. Feito isso, o Yoshi pede desculpas por não ter ajeitado o dente do Rei Lobo. E já que ele estava nesse mundo, ele resolveu aproveitar a ocasião para perguntar sobre a pedra com escrituras estranhas que ele tinha achado na sua casa. Daí o lobo começa a explicar que essas escrituras são uma língua antiga, que já havia sumido, e que elas basicamente serviam para bênçãos. Porém, quando o lobo estava explicando essas coisas, o Yoshi acaba acordando. Agora, com os olhos abertos, o Yoshihito junto da sereia entrou no mar para procurar o inquilino da missão. E ao abrir uma certa nave, tudo que eles encontram é um ovo e algumas coisas de bebê. Nesse momento, a Adoya surge por meio de holograma e revela que aquele ovo era o próprio inquilino do Yoshi. Após isso, a Adoya chega até o planeta e conta que esse ovo era o último de sua espécie, pois o planeta dele havia
havia sofrido um apocalipse que resultou na extinção de toda a sua raça, e por causa disso, o Yoshi deveria tomar conta desse ovo até ele chocar. Eu só sei que depois de tudo isso, quando o Yoshi chega na sua casa, ele acaba tomando um susto ao ver a Lily toda laçada querendo atacar tudo. A Vivian então conta que a Lily havia perdido a sua consciência e estava agindo como um animal. Para resolver isso, o Yoshi tem a ideia de levar a Lily até a Duya, e com uma magia de teleporte do Isaac, o grupo vai até a mansão da deusa. Lá, a Duya explica que a Lily estava passando por uma evolução, e que o Yoshi deveria levá-la até um local isolado, até ela completar completamente a sua evolução. Dito isso, todo o grupo vai até uma floresta, e quando a noite chega, a Lily começa a evoluir e se transformar em um lobo gigante. O problema é que ela continuou sem consciência e por conta disso, ela estava prestes a atacar a cidade que estava mais próxima. Porém, com a ajuda da Vivian e com a canção mágica da sereia, o Yoshi consegue acalmar a Lily e trazê-la de volta à sua forma humana. Daí no dia seguinte, enquanto o Yoshi estava observando a Lily dormindo, ele é atacado do nada por dois caras. Esses caras acabam sequestrando a Lily e em seguida dizem para ela que eles também são lobisomens. E eles fizeram isso pois eles estavam acreditando que a Lily tinha sido enfeitiçada pela Vivian. E para resolver esse problema, eles resolveram deixá-la presa até ela recuperar a sua consciência. Enquanto isso, com a ajuda de um dos morcegos da Vivian e o dispositivo eletrônico do Yoshi, o grupo consegue encontrar o esconderijo dos lobisomens. E então, o Yoshi e a Vivian vão sozinhos salvar a Lily. Assim, ao chegar no esconderijo, a Vivian percebe a presença de uma magia especial que impedia qualquer um de atravessar. Daí, como o Yoshi tem uma habilidade especial de anular magia, a Vivian acaba levando o Yoshi até o local mais próximo onde a Lily estava. Porém, nesse instante, um lobisomem os ataca. Então, a Vivian resolve enfrentar o lobisomem sozinha para o Yoshi salvar a Lily. Ao chegar dentro do esconderijo, o Yoshi é surpreendido pelo outro lobisomem, que de imediato já começa a atacá-lo. E como o nosso protagonista tinha o seu escudo especial, ele não sofre nenhum dano dos golpes. Nesse momento, o dispositivo do Yoshi conta que com o aprimoramento físico que ele recebeu, o lobisomem poderia ser derrotado facilmente. Mesmo ouvindo isso, Yoshihito foge e continua procurando a Lily. E quando ele finalmente encontra a Lily, um lobisomem aparece para atacá-lo. Nesse momento, a Vivian aparece, mostrando que ela já havia vencido o outro lobisomem. E antes de entrar em uma nova confusão, Yoshi pede um minuto para explicar a verdadeira situação da Lily para os lobisomens. Após toda a explicação, os lobos ficam perplexos ao descobrir que um lobisomem e um vampiro estavam vivendo sobre o mesmo teto. No fim, o lobo mais velho explica que eles haviam sequestrado a Lily para protegê-la, não só por conta disso, mas também por causa de uma profecia sobre uma nova era, onde os monstros ficariam mais poderosos e não iriam mais precisar se esconder. De acordo com essa profecia, nessa nova era, os monstros deveriam estar juntos. Daí, antes que o lobo terminasse de contar a história, o Yoshi e os seus amigos são atacados por um grupo de caçadores de demônios que pretendiam matar todos ali. Então, para lidar com eles, todos se dividem e começam a enfrentar os caçadores. E com as suas habilidades de aprimoramento físico e o seu escudo especial, Yoshi consegue se igualar à caçadora que ele estava enfrentando e até mesmo consegue vencê-lo. Enquanto isso, os dois lobisomens que estavam enfrentando o líder dos caçadores estavam prestes a perder, mas nesse momento, o Yoshi e a Lily chegam para confrontar os caçadores. Dessa forma, a Lily usa a habilidade que ela havia conseguido após evoluir para poder fugir com os lobisomens. Como um dos lobos estava muito ferido, a sereia e o Isaac resolvem aparecer, e com uma magia especial de cura da sereia, eles conseguem salvar o lobo. Nesse momento, os caçadores aparecem novamente, mas dessa vez o Isaac sozinho derrota todos, incluindo o líder deles sem o menor esforço. Então, após terem sido salvos pelo grupo do Yoshi, os lobos resolvem pedir desculpas e vão embora, prometendo um dia voltar e visitar a Lily. Nesse instante, uma caçadora de recompensas que ainda havia sobrado pega a sereia de refém e tenta ameaçar o grupo. Porém, o Nangong aparece do nada e, utilizando de um discurso barato, ele consegue enganar a caçadora e mandá-la direto para uma armadilha. Feito isso, o Nangong então surpreende a todos ao revelar que a sereia era na verdade a sua irmã mais nova. Após isso, o grupo se reúne na casa do Yoshi e enquanto eles estavam conversando, a energia da casa do Yoshi acaba do nada. O Yoshi então percebe que isso aconteceu porque ele estava sem dinheiro e não pagou as contas. Por isso, ele fica bem desanimado. Triste, o Yoshihito resolve se isolar no quarto e como todos os seus amigos não queriam vê-lo triste, eles resolvem ir procurar uma forma de ganhar dinheiro. No dia seguinte, enquanto todos estavam dando seu jeito para ganhar dinheiro, o Yoshi resolve ir até a Duya para pedir um empréstimo. Após ela aceitar, o Yoshi resolve perguntar sobre a profecia e se ela tinha algo a ver com o mundo paralelo. Com isso, a Duya resolve revelar então que na verdade os monstros não eram originalmente do mundo humano, mas sim desse tal mundo paralelo. Assim, a Duya fala que a próxima missão do Yoshi seria investigar novamente o mundo paralelo. Após isso, Yoshi resolve voltar para a casa dele e ao chegar lá, ele acaba sendo recebido com uma festa surpresa. Em frente a todos, ele vai lá e conta sobre a sua próxima missão no mundo paralelo, e todos concordam em ir com ele para ajudá-lo. E dessa forma, o anime termina. Like, compartilha a parte 2.